Caí, eu já caí uma vez e câmera, câmera. Ah, então acorda, tá? Ah, boa. Valeu. Ó, página 92, gente. Quero ver esses livros aí. A net tá ruim? Beleza. Oi, Pedro Santana, bom dia. A gente está começando agora, página 92. Vamos terminar esse capítulo hoje. É que eu tô usando o Fala, livro, amor. eu tô usando o livro no plural. Tipo, Ah, tô vendo então tá. e tal. Fantástico, vixe. Não tem como eu ver. Valeu, Kian. Valeu, Bernardo. Então tá, 92, isso. Massa. Olha só, eu não sei se vocês se recordam das imagens que eu vou mostrar aqui agora. Alguém lembra, ano passado, sexto ano, quando a gente falou sobre formação do solo, tipo de solo? Como é que se forma um solo? Eu lembro que a gente estudou, mas eu não lembro Como é que era? Aquele negócio de rocha, a rocha. Isso! A rocha matriz, que daí ela ia sofrendo meio que uma degradação, daí Aham! ia formando pedaços menores, daí depois ia formando solo, daí depois formava o solo. Isso, e daí depois iam agindo micro-organismos. Boa, Pedro, beleza. Você está pouquinho tempo atrasado. Pega aí o livro e vamos com a gente. Isso mesmo, perfeito. Aí um começou a falar, o outro deu continuidade, e daí eu trouxe aquela fotinho que estava lá no livro de vocês, que eu peguei lá da Plural mesmo, né, do ano passado. Estão vendo aí a projeção? Tem uma fotinho. Pra Como mim, se fosse feito uma retirada de solo. Ah, chegou agora. Chegou? Obrigada, Evelyn. Olha só, tudo isso aqui é como se fosse uma amostra de rocha, né? Como se tivessem enfiado um cano quadrado, enfim, um tubo quadrado, né? Lá na parte de baixo da terra e fossem extraindo, né? Para fazer como se fosse uma amostragem aí pra gente. É claro que isso é um desenho, é uma representação, né? Então, isso aqui é a rocha. Olha só, o que está ali sobre a rocha, né? A nuvem com a chuva e o sol. Mas a gente sabe também que tem a interferência do homem, que tem a interferência da vegetação, que tem outras interferências, né? E daí, aos poucos, essa rocha vai se quebrando, vai se degradando. Na verdade, a gente usa uma palavra na geografia, na biologia, que é se erodindo, tá? E daí, aos poucos, né, os micro-organismos vão atuando e o solo vai se desenvolvendo, vai se formando, tá? Aí a gente tem essa primeira camada de solo, esse daqui considerado um solo bem raso, né? Aí na página seguinte, lá do livro de vocês, né, complementava com essa imagem aqui. Com o passar do tempo, né, e isso é muito tempo, 1000 anos, né? Claro que depende da região, depende da atuação do sol, da atuação da chuva, da atuação desses fatores externos, né, do intemperismo, que é natural, que pode ser químico, que pode ser físico e que pode ser biológico, tá? A gente vai ter, então, os solos, né, poucos desenvolvidos, os mais jovens que vão ficando cada vez mais para cima, no caso, né, são jovens, estão se formando aqui em cima, e esses solos mais antigos vão ficando para baixo. E mais embaixo ainda, na base, no caso, a gente vai ter ainda parte da rocha-mãe, né? Rocha-mãe é só um termo que é usado, tá? E para mostrar um solo mais maduro, um solo bem desenvolvido, né, tem essa última representação aqui, essa última coluna, tá? Esse desenho que traz, então, um solo que é muito bom, na verdade, né? Um solo que quase não representa que está bastante erodido, né? Que quase não tem uma rocha, que é quase tudo solo, certo? De vez em quando vocês fizerem, né? A partir de agora, quando vocês fizerem alguma viagem assim de carro, reparem nas laterais, né? Que muitas vezes a gente consegue observar até mesmo esses estratos, né? Essas camadas de solo, porque para a rodovia ser feita, né, para as BRs e demais estradas serem feitas, né, foi necessário escavar aquela área, né, tirar, cortar parte do morro.
Então, muitas vezes a gente consegue observar, inclusive, essa evolução, essa formação de solo, tá? Só para chamar a atenção aí para quando, né, a gente puder viajar de novo. E aí eu quero falar... Não, isso aqui é outra coisa. Deixa eu interromper aqui, que eu quero chegar ali na página 92 agora com vocês, né? Então, ali traz, na verdade, né, esse processo de formação do solo que demora milhares de anos, tá? Que está associado ao intemperismo, ao desgaste da rocha e ao acúmulo de sedimento, certo? Lembrem que aquele morrão que é assim, tá? Com o passar do tempo, com toda essa erosão, certo? Com toda a erosão que vai acontecer na parte externa desse morro, vão acontecer desgastes e quebra dessas rochas, né? E o que sobrou, os farelos, né, os sedimentos, tá acompanhando aí, Maquin? Eles vão descer, eles vão, pelo efeito da gravidade, claro, né, ficar na parte mais abaixo do morro, certo? E se nessa parte mais abaixo do morro, tá, tiver um rio ou tiver um mar, esses sedimentos, esses pedacinhos de pedra, tá? Eles vão ficar no mar, vão ficar no rio, mas em algum momento podem chegar numa outra área, certo? E se acumular. Então, imaginem vários pedacinhos de pedra se acumulando numa parte mais alta e que, com o passar do tempo, né, pode se formar um solo sobre aquela área que é um pouco mais alta, tá? Então, isso na natureza, tá, é cíclico, tá em constante formação, tá? A partir do momento que a gente tem a atuação do sol, do vento, da chuva nos morros, em qualquer parte da natureza, a gente vai ter erosão, certo? E, consequentemente, a gente vai ter esses sedimentos, né, no ar, claro que são os menores, né, mas no ar, sendo carregado pelo vento, no mar e também na água dos rios. E, consequentemente, eles podem ser acumulados, podem compor novos solos, né, e depois de milhares de anos podem vir até a ser rochas sedimentares, tá? Estamos falando até agora de um processo que é natural, certo? Falei de sol, de chuva, de vento, né? Até mesmo de vegetação caberia falar aqui, porque é natural. Mas existem erosões que somos nós, seres humanos, tá? Nossa sociedade, que causa na natureza, tá? E muito dessa erosão é causada pela agropecuária, tá? Quando a gente cultiva um solo, cultiva algo, né, um alimento, né, enfim, no solo, a gente está modificando, a gente está interferindo ali naquela área, certo? E vão ter consequências essa atuação, esse processo, esse cultivo, tá? A mesma coisa, quando a gente cria algum animal, a gente também está interferindo nesse ambiente, nesse solo também, tá? E daí, sim, processos erosivos que são causados por atividades humanas, tá? Podem vir a se transformar nessa vossoroca que a gente enxerga nesse desenho aqui da página 93, tá? Ou seja, muitas vezes eles são irreversíveis. O que é isso, né? Não é possível voltar como era antes, tá? Quando algo é irreversível, certo? Existem algumas soluções, tá? Que seria a gente fazer plantios, fazer os cultivos, tá? Acompanhando a curva de nível. Lembra no passado que a prof pediu para vocês fazerem assim com a mão, e ir desenhando assim nos ossinhos de vocês? Lembra disso? E depois a gente abriu e ficou um grande desenho, assim, como se fosse quase que um mosaico, né? Cada linha daquela ali representava uma curva de nível, representava uma cota, representava uma altura do morro, como se a gente pudesse cortar o morro em lâminas, né? Cortar na horizontal. Lembram disso? Então, uma das soluções é fazer os cultivos ao longo dessas curvas de nível. Para quê? Para que não haja um escorregamento, para que não haja uma erosão muito forte e não se perca muito solo, tá? Tem uma outra imagem bastante interessante, que eu vou projetar agora para vocês, que está no livro desse ano,
do 6º ano, tá? Dá uma olhadinha. Quando a gente tem a mata, todo mundo está observando a imagem? Sim. Legal, Sim. obrigada. Quando a gente tem a mata, dá uma olhada, gente. Aqui é considerado uma mata, uma florestinha, né? Que está intocada, que é natural. A gente tem a perda de solo de cerca de 4 quilos, tá? É bem pouquinho de solo perdido, tá? Aqui representado com um punhadinho de areia, tá? Quando a gente tem a pastagem, e daí esse tipo de pastagem, que tipo que é? É o extensivo, em que o animal tá solto no campo, né? Onde se tem menos controle a esse animal, tá? A gente tem uma perda, então, de 700 quilos por ano, tá? Quando a gente tem o cultivo de café, dá uma olhadinha nesse cultivo, tá? A gente tem a perda de 1.100 quilos, ok? Isso é por hectare, tá? 1.100 quilos por hectare por ano, tá? E quando a gente tem de algodão, dá uma olhada no cultivo de algodão, gente. São 38 mil quilos por hectare por ano. Então, se eu pedir numa possível prova, né, lá no final do 2º trimestre, para vocês avaliarem, né, que tipo de impacto causa uma erosão maior, aqui já fica de cara. O algodão, o cultivo de algodão tem um impacto, uma erosão no solo muito maior do que outras atividades, tá? É claro que a gente cultiva no Brasil e no mundo, né, muitos tipos de alimentos, certo? Muitas espécies, assim como nós criamos, né, nossa sociedade, criamos vários tipos de animais e os impactos também são respectivos, né? A gente não tem uma pesquisa apurada das perdas, né, de solo e por erosão de todos, mas ali daqueles mostrados, né, considerando a criação do gado solto, né, o café e o algodão a gente viu ali que o solo, né, fica muito mais erodido. Tá legal? Prof, Não entendi, mas quem repete? prof, por que o sol se perde tanto? Então, olha só, tá muito relacionado com a espécie, tá? Como é que são aquelas raízes, tá? O quanto que aquela planta vai necessitar de água e de nutrientes do solo, certo? Está relacionado também com o uso de produtos químicos naquele solo, certo? E também com questões climáticas, tá? As questões climáticas, no caso, né? Se a gente está numa região equatorial, né? Próximo da linha do Equador, né, ou até mesmo intertropical, entre o trópico de Câncer e Capricórnio, né, a gente vai ter muito mais chuvas, certo? Consequentemente, a gente vai ter o solo, né, muito mais impactado por conta dessa água da chuva, por exemplo. Tá? Enquanto que em regiões de latitude mais altas, né, mais próximas do Polo Norte e do Polo Sul, tá? A gente vai ter, por exemplo, a ocorrência de neve, né? Consequentemente, as espécies vão sofrer adaptações, né? E o solo também, né? Os nutrientes do solo, a matéria orgânica que existe no solo, também vai ser em menor quantidade, também vai ser adaptado por essa questão climática, tá? Então, para responder sua pergunta, isso depende da raiz da espécie, tá? Da quantidade de nutrientes que ela precisa, tá? E da questão climática, porque o clima está diretamente relacionado na formação do solo, tá? Ali, na página 93, tem um quadradinho para conhecer mais. Ali está falando de um processo de aração, tá? De arar. Quando a gente fala em arar, é revolver a terra. Imagina eu ia pegar para vocês, só que ia fazer uma bagunça aqui, um vasinho de planta que tá todo durinho, assim, sabe? Por mais que receba água, uma violeta, tá? Toda aquela terra ali do vasinho da violeta, por mais que receba água, já tá bem pressionado, já tá bem durinho, tá? Tanto que
Se você deixar de botar água, você consegue tirar quase que inteirinho o vaso, tá? Imaginem que ali, todos os micro-organismos que existem naquele vasinho já têm uma certa organização, tá? E é importante, o oxigênio é importante para todos os seres vivos, né? Claro que existem bactérias anaeróbicas, mas de modo geral, né? Precisamos todos de oxigênio. E se, imaginem que eu comece a fazer furinho nesse vasinho dessa violeta, tá? Para quê? Para oxigenar mais esse solo, para permitir que os nutrientes, né, carregados pelos micro-organismos, eles circulem melhor nesse vaso, tá? Só um parênteses, lembram do minhocário? Lembram da importância da minhoca, que vai cavando túnel entre a terra, né, e possibilita o quê? A passagem de oxigênio, tá? Por que eu estou fazendo essas relações? Porque o processo de aração da terra, imagine uma grande máquina, né, uma grande, como se fosse um ancinho, pode-se dizer, né, que vai revolvendo a terra e permitindo fazer uma mistura da terra que está embaixo com a terra que está em cima, possibilitando oxigenar esse solo, tá? Isso é positivo? Sim, é positivo, tá? Mas existe uma época do ano e existe de acordo com as latitudes também, né? Existe um momento para se fazer isso. Por quê? Porque se estiver no momento, né, de verão aqui no Brasil, né, onde a gente tem a maior parte das chuvas, por exemplo, tá? Essas chuvas podem carregar, é claro que eu estou falando de um terreno que tem uma certa declividade, né? Podem carregar esse solo que está todo revolvido, que está todo soltinho, tá? Então, todos esses processos, eles têm que ser muito bem pensados para que não se perca o solo, para que essa água escorra, né, e abasteça um lençol subterrâneo, né, e vá para baixo, ao invés de deixar, né, com a declividade, esse solo que está arado, que está soltinho, escorrer para outra área e se perca mais solo, tá? Então, de modo geral, o que está aqui escrito nesse Para Conhecer Mais é essa importância do processo de aração, de arar a terra, de deixar respirar a terra, certo? Mas o respeito, né, a esse momento de clima mesmo, esse momento de chuva, que tem que ser prévio, né, para que não se perca solo, tá? Tudo bem até aí, gente? Falei. Agora, quero fazer essa apresentação aí para vocês. Eu acho que eu entro aqui. É algo bem básico, tá, gente? Eu queria voltar, então, ao começo desse capítulo, elencando alguns pontos importantes sobre produção agropecuária. Tá legal? Vocês estão vendo aí uma tela azul? Com o play na tela, no meio? Sim. Sim. Sim? Ok. Yes. Então, aqui está a apresentação, são apenas 8 slides, né? E vai mostrar, então, vai falar sobre a produção agropecuária, né? O que é, então, essa produção agropecuária? O que é importante vocês saberem, tá? Que é o cultivo de plantas ou a criação de animais, tá? Cultivo de plantas, quando a gente fala... Perdão, não ouvi? Não, eu só queria saber se tu pode mandar no Classroom depois isso aqui. Posso, mas eu vou mandar em PDF, como se fossem slides, tá? Porque eu só consigo salvar assim, não consigo salvar animadinho, tá? Mas eu mando sim, Helena. Então, quando eu falo de agropecuária, né, eu tenho a união de duas palavras, agricultura e pecuária, né? Agricultura, então, cultivo de plantas, e pecuária, criação de animais, tá? E o que se cultiva, o resultado dessa atividade, tá? É utilizado como matéria-prima, tá? E daí lembrem que muito do que é cultivado acaba virando ração, no caso, para outros animais,
certo? Outro resultado, né? E outro uso é para alimentação humana, certo? E para produção de energia. Alguém sabe, Yuri, você sabe me dar algum exemplo, tá? Foi falado em sala e está ali no livro, de cultivo que é plantado e que vira matéria-prima, que vira alimentação para a gente, para seres humanos, e que vira também produção de energia, que pode ser usado para produção de energia? Está sem microfone, Yuri? Sim, ele não tem microfone. Não tem, né? Tá, eu não vou conseguir ver a resposta dele no chat agora. Maquin, responde aí para mim, que exemplo foi esse que a prof deu? Você lembra? O que a gente... Qual uma das formas da gente abastecer o carro? De forma de E aí, abastecer Maquin? carro? Gasolina Além da gasolina, que é? é o petróleo? Não, não é petróleo, é Não, o álcool. a gasolina, a origem da gasolina é o petróleo. O álcool. E qual é a origem do álcool? Não sei. Sabe, cara? Sei lá, de alguma planta. Sim. Dá uma olhada ali na página 85. Na cana que vem o álcool. Isso, cara. Isso mesmo, tá? Então, olha Hum, só. Da cana, tá? A gente tem, no caso, a produção de açúcar, certo? Cana de açúcar, beleza? de A gente tem álcool. a produção do caldo de cana, né? Que, claro, pode se fazer o melado também, né? E até mesmo a produção do álcool, tá? Então, são exemplos de utilização da cana, só para dar um exemplo, tá? Um segundo exemplo que eu posso dar para vocês, a soja, tá? A soja, o farelo da soja, ou a partir da soja, eu consigo fazer a ração de muitos animais, tá? Do cachorro, do gato de vocês. Se vocês virem na embalagem, em algum momento que vocês queiram, tá? Vai ter soja lá, certo? Assim como pode ter milho, pode ter trigo, pode ter um monte de coisa, tá? Além disso, a soja pode ser comprada aquele grãozinho no supermercado, né? Para fazer em casa, né? Para fazer petisco, enfim, para fazer como feijão, tá? Tem vários tipos de fazer a soja também, tá? É, o milho, olha só, o milho a gente pode fazer desde a farinha de milho, desde a lata de milho, né? Que na aula de indústria eu trouxe para vocês, mostrei aqui que tem uma história, aquele milho, até chegar na minha casa, né? Eu posso fazer o óleo de milho, eu posso fazer biocombustível também, tá? Então, só para lembrar, né, o que é a agropecuária, certo? E como é que eu posso me utilizar dela, beleza? Partindo aqui para o outro slide. Quais são as diferenças da agropecuária de modo geral, tá? Eu tenho a monocultura e a policultura. Mono é apenas uma cultura, poli é mais de uma cultura, certo? Se a gente for lembrar do Brasil colonial, tá? E, na verdade, até mesmo se a gente considerar a região centro-oeste, região norte, a parte mais sudoeste agora, da região nordeste, de modo geral, a gente ainda mantém a monocultura, tá? E isso tem vários aspectos negativos, né? Porque cansa demais o solo, tá? E aí, a agropecuária, ela se desenvolve, né, em diversos tamanhos de propriedade. No tamanho, podem ter, né, propriedades grandes, médias e pequenas. Tem alguém chegando? Ah, é a Grazi. Oi, Grazi, bom dia. A gente está fazendo uma revisão do capítulo 7,
certo? O capítulo 7 começa na página 84 do livro, beleza? Então, quais são as diferenças dessa agropecuária, né? Ela pode se desenvolver numa propriedade pequena, média ou grande, tá? Pode se desenvolver em áreas mais próximas ou mais longes da cidade, dos centros urbanos, tá? Tem diversas relações de trabalho, né? A gente vai ver que mais para frente, né, que a agricultura mecanizada, a agricultura empresarial, ela vai ter trabalhadores assalariados, né? Eu posso ter propriedades que são familiares, onde são membros de uma família que vão trabalhar prioritariamente, né? Ou então eu posso ser o dono da minha terra e eu plantar aquilo para que eu coma, para subsistência, certo? Eu vou ter usos de técnicas variadas, né? Eu tenho as técnicas tradicionais, onde eu uso as ferramentas simples, né? Enxada, ancinho, tá? Pequenos animais para carregar alguma coisa, tá? Ou eu posso ter aquelas grandes máquinas, né? Grandes irrigadores, aviões que vão pulverizar e jogar agrotóxicos, certo? Que são técnicas muito mais elaboradas, muito mais modernas, né? O uso de tecnologia que a gente fala, beleza? E eu vou ter produtividades, né? Vou produzir mais ou produzir menos, de acordo com um conjunto de fatores, tá? A questão da produtividade especificamente, eu vou diferenciar em produção intensiva e extensiva, tá? Intensiva é aquela que utiliza máquina, que utiliza técnicas modernas, que utiliza tecnologia, que utiliza fertilizantes, agrotóxicos, tá? Que tem seleção de sementes. O que significa isso, né? Pega as melhores sementes, muitas vezes as melhores sementes são aquelas que são modificadas geneticamente, né? Quando você modifica os laboratórios, a biotecnologia modifica algo para que fique perfeito, sabe? Então, a gente tem isso, né? As GMOs, né? Os modificados geneticamente, tá? Uso de fertilizantes, o uso de agrotóxico, certo? E, consequentemente, uma alta produtividade, tá? Essas, então, são características da produção intensiva, né? Quanto à relação com a produção extensiva, é o oposto, digamos assim, tá? Você tem o uso de técnicas tradicionais, tá? Tem muita gente que, até hoje, planta, trabalha faz um cultivo biodinâmico, né? O que seria isso? Com base na lua crescente, eles vão plantar tal espécie, tá? Em tal época do ano, começou o inverno, eles vão plantar a espécie X, tá? Isso de acordo com cada latitude, de acordo com cada clima, de acordo com cada lugar do planeta, tá? Então, são usos tradicionais, para falar um exemplo, né? E o uso de pequenas ferramentas, né? Baixa mecanização, tá? E baixo uso também de insumos. Que insumos são esses, né? De agrotóxico, muitas vezes nem se usa, tá? E de outros fertilizantes para o solo. Beleza? Estão acompanhando aí, gente? Tudo certo? Agora, outras características da agropecuária, tá? Infelizmente, isso aqui a gente está trabalhando com o Contexto Brasil, tá, galera? Todo o 7º ano que vocês veem hoje, por mais que eu faça links, tá? O foco é Brasil. Então, de modo geral, uma característica da agropecuária brasileira é que os que são grandes permanecem grandes e conseguem ficar grandes, né? Os que são médios, pequenos, eles ficam normalmente assim numa corda bamba, tá? Por que eu tô falando isso, né? Antes do que está escrito ali no slide? É a questão de acesso a empréstimos, né? A gente tem bancos que possibilitam, né? Bancos de desenvolvimento, né? O BNDES é um exemplo, no caso. Bancos de desenvolvimento que fazem empréstimo e que cobram juros mais baixos, tá? De agricultores, de modo geral. E é impressionante, porque aquele que
é mais rico, né, no sentido de que tem uma terra maior, que produz mais, ele vai conseguir melhores acessos, melhores privilégios do que aquele que é pequeno e médio, certo? Então, é quase que uma condição difícil de sair, tá? Ali, como eu escrevi, né, a falta de recursos, né, econômicos mantém os pequenos, vírgula, pequenos, tá? É difícil de você sair disso. Muitas vezes esses pequenos, eles vão se juntar e vão formar cooperativas, tá? E daí, reparem, é muito comum, principalmente, a gente reparar no leite, né? O leite Languiru, se eu não me engano, é de uma cooperativa, tá? Se vocês repararem na lateral do leite, vocês vão ver que é uma cooperativa, né? Ou seja, um conjunto de pessoas que estão juntos, produtores, né? Que estão cooperando para o negócio, né, da agropecuária dar certo. Um outro exemplo é uma cooperativa do MST, do Movimento do Sem Terra, que também, além de leites, né, produzem outros alimentos, certo? Às vezes, esses pequenos, então, se juntam e formam cooperativas, né, ou às vezes, eles vão trabalhar para as grandes empresas, né? Vão, por exemplo, cultivar um milho para aquela grande empresa que cria aves, né? Igual eu dei o exemplo aqui do oeste, meio oeste de Santa Catarina, que a gente vai ter a sadia, por exemplo, né? E o cultivo de aves, criação de aves muito grande. E essas aves precisam de uma ração específica, porque é um modelo intensivo. Então, esses pequenos agricultores, eles vão receber todo um tutorial, entre aspas, né, todo um modelo de como criar esse milho que vai se transformar no alimento para essa galinha. Então, esse pequeno, médio agricultor, ele passa a ficar atrelado a esse grande empresário, a esse grande indústria, né, no caso do setor agropecuário também, tá? Ou muitas vezes esse pequeno, médio agricultor, ele pode migrar, né? Migram para outras áreas em busca de uma qualidade de vida melhor e né, pode estudar ou pode vir a trabalhar no comércio e no serviço, tá? Outra característica, a gente vai ter a agricultura empresarial / agronegócio, né, que é voltado para a exportação, tá? De modo geral, resumidamente, tá, no Brasil, os grandes proprietários, né, os grandes agropecuários vão produzir carne bovina, soja, café, só para trazer alguns exemplos, tá? E os pequenos, tá, agropecuários vão produzir frutas e verduras. Isso é bem generalizado, no livro de vocês fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Quando a gente fala especificamente do setor de pecuária, tá, eu estou ali na página 88, a gente vai ter algumas divisões, né, aqueles que criam gado, aqueles que criam porcos, aqueles que criam búfalo, tá, aqueles que criam cabras, né, que criam aves de modo geral, tá, e daí quem cria ave, muitas vezes aproveita essa ave para ovos, aproveita os ovos dessa ave, né, ou aproveita a carne dessa ave, beleza? E daí, mais uma vez, a gente vai ter essa diferença de produção extensiva e intensiva para a criação de animais, né? A extensiva, tá? O animal vai estar solto, beleza? Vai ter um menor controle, vai ter uma maior demora para abater esse animal, tá? Lembram que o animal vai ficar andando por uma área muito grande. Quando a gente anda, né, a gente deixa o nosso corpo trabalhado, né, ou seja, os nossos músculos trabalham, né, e isso a gente percebe uma diferença na qualidade da carne, é o que dizem, né, na qualidade da carne do gado, por exemplo, tá, da produção extensiva, se comparado com uma produção intensiva, tá, e daí a produção extensiva vai ter uma menor produtividade, porque é mais demorado, o controle é menor, tá, enquanto que a produção intensiva, o gado confinado, fechado num lugarzinho, vai ser tudo controlado, tá,
o tipo de alimentação, o tipo de remédio, a ração, o melhoramento genético, tá? Às vezes até o uso de hormônios, embora seja proibido, né? Isso era muito comum antes de haver uma proibição no Brasil, certo? Às vezes o uso de máquinas, e daí ali no livro de vocês, na página 88, a gente consegue ver, né, a ordenha, que é manual, e a ordenha mecanizada. O que é a ordenha, né? Retirar o leite da vaca, certo? Aqui está sendo mostrado da vaca, né? E daí essa produção intensiva, esse gado confinado vai ter uma maior produção, tá? Essa maior produção está relacionado também com exportação, está relacionado com, muitas vezes, a agroindústria, porque a agroindústria é uma integração das atividades da agricultura e da indústria, certo? Onde há um beneficiamento, no caso, né, dessa matéria-prima, desses animais ou desses cultivos. Trouxe ali o exemplo do beneficiamento do arroz, que até o Pedro Blom falou na última aula, né? Que é o processo de lavar o arroz, separar o arroz e ensacar o arroz, resumidamente falando, né? Ou até mesmo da fabricação da linguiça, do peru de Natal, que eu trouxe na última aula, né? Porque precisa depenar esse peru, lavar esse peru, muitas vezes temperar, né? O peru de Natal já vem temperado, prontinho para ir para o forno, ensacado, tem até um termômetro ali que vai levantar quando estiver pronto. Tá? E, consequentemente, a agroindústria, essa união dessas atividades, tá? Você vai ter no entorno o desenvolvimento, tá, de comércios e serviços que são especializados, né? Como eu falei para vocês, poxa, se no município de Chapecó, por exemplo, tá, tem agroindústrias muito, muito grandes, como, por exemplo, da Sadia, vamos supor, tá? É comum você ter pessoas que saibam arrumar, com a habilidade de arrumar as máquinas dessas indústrias, certo? Ou que oferecem serviços voltados para essa indústria, tá? Ou que vendem uma peça específica para essa indústria, tá? Então, o comércio e o serviço, ele vai se adaptando também de acordo com a agroindústria, tá? Já estou finalizando, por último, quero falar um pouquinho da questão ambiental, né? Que a gente falou inicialmente, foi o uso de fertilizantes químicos, né? Aqui tem um E a mais, uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, tá? E daí lembrem, o Brasil, aqui eu simplifiquei, né, coloquei BR só, é o país que tem o maior número de agrotóxicos liberados, tá? E isso é negativo por quê? Porque contamina o ar, contamina a água, né, a água superficial e a água subterrânea, contamina o solo, certo? As pessoas, no caso, né, as pessoas, os trabalhadores que estão nessa área, e nós, que consequentemente ingerimos esse alimento, certo? E outra questão ambiental, outra questão negativa, né, é a erosão do solo, tá? Vixe, ficou sem completar aqui, ó. Mas quero trazer daí em apenas uma frase, né, o que está, um resumo, né, bem resumido do que está ali na página 96, 97, que é um artigo que fala do agronegócio brasileiro, certo? Que ele é positivo para o nosso PIB, né? 1/4 do nosso PIB, ele é oriundo do agronegócio, ele tem a origem no agronegócio, né? Isso é bom para o Brasil, economicamente falando, mas, em contrapartida, a questão ambiental a gente perde demais. A gente perde com desmatamento, e daí a gente tem o desmatamento da Mata Atlântica muito grande, o desmatamento da floresta amazônica muito grande, e do cerrado também, certo? Aumenta-se também a violência, os assassinatos no campo, nas próprias áreas rurais, né, de quem é dono de que terra e de povos indígenas, certo? E aumenta também, tinha um outro ponto que ficou o E ali, eu fui procurar e nunca mais voltei para finalizar esse slide. Barará, barará. Desmatamento, tá ali no terceiro parágrafo. Violência no campo, assassinatos.
Eu acho que era. Bem, eu vou ver e vou finalizar esses slides. E só para finalizar, já vou deixar vocês falarem. Uma solução seria, então, a produção orgânica, né? Mas a gente sabe que tem ainda um alto custo, né? Demora mais tempo e nem todo mundo tem condições econômicas para acessar a produção orgânica. Beleza, galera? Quem queria falar, pode falar? Não, você ia falar que tipo, meio que já é 9h18 e o horário era 9h15, já deu a aula. Tá, beleza. Eu só queria finalizar mesmo isso. Foi mal aí tomar um tempo a mais de vocês. Ok, não. Dá pra você. Eu queria saber, é que na minha casa tem um montão, a gente tem uma composteira, tá? Daí a gente não tá conseguindo usar todo o chorume que a gente produziu. Tipo, tá louco.